Durante todas as quartas-feiras do mês de maio, nós estamos falando de mulheres que fizeram a diferença, certo? Só um minutinho. Nós já falamos sobre Maria, que foi uma mulher de oração e adoração, amém? Nós já falamos de Esther, que foi uma mulher de oração e jejum. Nós já falamos de Isabel, que é uma mulher que orou e esperou. E hoje nós vamos falar de uma mulher de fé. Quando o pastor ele me deu essa palavra, né, ele me sugeriu essa palavra, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma mãe. Porque, para mim, uma mulher de fé, ela é uma mãe. Eu falo até por mim mesma, porque todas as mulheres, elas são as mulheres de fé dentro da casa delas. Eu era uma mulher de fé, mas era uma mulher de fé bem minúscula. Mas, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu soube o que era ser uma mulher de fé. Porque a maternidade, ela é isso. A maternidade, ela é você exercer a fé todos os dias. Para quem não é mãe ainda, ou para quem não é mãe, né, não viveu essa experiência, ser mãe é você acreditar naquilo que você não consegue ver, daquilo que não está sob o seu controle. Porque uma mãe, o fato dela gestar, o fato dela estar ali gerando uma vida dentro de si, já é um milagre, já é um ato de fé. Porque por mais que a gente faça ultrassom todos os meses, por mais que a gente faça exame todos os meses, a gente não está vendo o que está acontecendo ali dentro. A gente só acredita. E quando alguém fala assim, você escolhe entre sentir a dor de 20 ossos quebrando ao mesmo tempo ou cortar 7 camadas da sua pele, você tem que ter fé de que aquilo não vai te matar. Você tem que ter fé de que aquilo vai dar certo, de que você vai sair dessa e que você vai trazer o seu filho ao mundo. De não saber como é que vai ser o depois, de não saber como é que vai ser noites de sono, amamentação, ou até mesmo o fato de não saber como é que você vai criar um homem e uma mulher nesse mundo que está tão ruim. Hoje em dia, as mulheres escolhem não ser mães por conta disso. E por isso que eu falo que ser mãe é um ato de fé. E está tudo bem você que escolheu não ser mãe. Mas ser mãe é um ato de fé. Você hoje foi gerado por uma mãe, a sua mãe é a mulher que mais tem fé na vida, na sua vida. A mãe dos seus filhos é a mulher que mais tem fé na vida de vocês. Amém? E hoje eu quero falar sobre a mulher, a mulher de Cananeia, que é uma mulher que demonstra fé. Então, se você está aí com a sua Bíblia, eu vou pedir para vocês abrirem em Mateus 15. E aí a gente vai ler do 21 ao 28. Amém? Vou começar a leitura aqui, e aí vocês acompanham aí, tá bom? Vamos lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele instante, a sua filha havia sido curada. Amém?
o que eu falo sobre ser uma mulher de fé e ser uma mãe é justamente isso. Quando eu descobri as gestações, né, dos meus filhos, quando eu descobri a minha primeira gestação, do Telzinho, eu não tive medo do que ia acontecer, não tive medo do parto, eu não tive medo de nada. Não tive medo porque, igual eu falei, eu aprendi a ser uma mulher de fé. Mas, a partir do momento que você não tem o controle daquilo que vai acontecer com o seu filho, dói. E eu imagino a dor que essa mulher estava sentindo. Eu imagino o tanto que ela já procurou outros lugares para curar a sua filha, quantos métodos ela recorreu para curar a sua filha. Eu imagino a dor que ela estava sentindo ali naquele momento. Ela fez um pedido a Jesus, e esse pedido é o pedido de uma mãe. É uma mãe que está sofrendo, é uma mãe que tá vendo a filha sofrer. E ela simplesmente precisava de um ato de fé, que foi o que ela fez. E voltando à palavra, Jesus, ele estava apenas de passagem ali naquela região. Em Marcos, vai falar que Jesus estava dentro de uma casa e ele pediu para ninguém incomodar ele. Só que a notícia se espalhou, a notícia de que ele estava ali. Porque Jesus não tinha o controle da situação, né, dessa situação em específica, de que a fama dele acompanhava ele. Era impossível Jesus passar numa cidade e as pessoas não saberem quem era o seu nome, não saberem os seus feitos, não saberem as maravilhas que foram feitas no seu nome. E acabou circulando ali naquela região as maravilhas que Jesus tinha feito. Então, aquela mulher, que com certeza ela havia recorrido a vários lugares, ela ouviu falar no nome de Jesus. Ela não sabia quem era, ela não sabia, ela não presenciou, né, com os olhos muitas vezes o que Jesus havia feito. Ela simplesmente usou a arma mais poderosa que ela tinha naquele momento, que era a fé. E aí ela foi atrás de Jesus, e mesmo Jesus tendo um propósito, né, ali para aquele momento, ela decidiu que ela ia lá tentar uma última vez. E ela chega para Jesus e ela fala: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ali, no momento, ela estava clamando pela vida da filha dela, mas ela também estava clamando pela vida dela. Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Jesus, eu sei que eu nem deveria estar aqui, mas eu sei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eu sei que tu és Jesus, filho de Davi. Então tenha misericórdia de mim. A partir daquele momento, por mais que ela precisasse de ajuda, por mais que ela precisasse ali de um milagre, ela não tirou a soberania de Jesus. Ela poderia muito bem chegar lá e falar para ele: você é Jesus, você é obrigado a curar minha filha, ou você é Jesus, você é obrigado a fazer isso para mim, eu estou aqui pedindo alguma coisa. Não. Ela está clamando. Ela está clamando pela vida da filha dela e ela está falando: Jesus, tenha misericórdia de mim. E a partir desse momento que eu consigo sentir a dor dessa mãe. Porque a partir do momento que você clama pela vida do seu filho, você está clamando pela sua vida também. E com o passar da passagem, né? Jesus, ele ignora e os discípulos pedem para ele para mandar ela embora. E aí essa é uma outra coisa que dói no meu peito, porque além de eles estarem ignorando a filha dela, mas também, às vezes, a gente faz esse papel no nosso dia a dia e na vida de outras pessoas. Porque, às vezes, a gente está tão concentrado em fazer o que a gente precisa ser, o que a gente precisa fazer, o que precisa ser feito, que a gente está ignorando as pessoas que estão clamando no meio do nosso caminho. Às vezes as pessoas estão clamando por ajuda, por misericórdia, e você está simplesmente assim: não, manda embora. Você precisa cumprir o seu propósito, você precisa cumprir aquilo que foi feito. E eu lembro de umas quartas-feiras atrás, que o Pedro ele veio pregar,
E antes da gente vir para a igreja, a gente passou no mercado para comprar alguma coisa ali para comer, né? Porque a gente não tinha tomado café. E fica um rapaz ali na frente do mercado. Eu não sei se vocês têm o costume de ir naquele mercado ali próximo, mas fica um rapaz ali e ele fica pedindo por comida, por dinheiro. E o Pedro parou para conversar com o rapaz. Pedro parou para comprar alguma coisa para ele, para conversar com ele. E eu assim, a gente precisa ir para a igreja, você precisa pregar hoje. E naquele momento eu estava ali olhando para o propósito, né, olhando para o que precisava ser feito, mas aquela vida precisava ser salva. Não estou dizendo que o Pedro salvou a vida daquele rapaz, mas às vezes aquela palavra ele precisava escutar. Aquele alimento ele precisava ali naquela hora. E aí se fosse pela minha pressa, se fosse, né, pela pressa de cumprir o propósito, aquele rapaz ele não teria vindo no culto. Tanto que nesse dia ele veio aqui, visitou a nossa igreja, falou com os pastores. E pode não ter feito muita diferença na vida dele, mas eu tenho certeza que naquele momento fez diferença. Naquele momento ele pensou, eu parei para ser ouvido. E muitas vezes a gente faz esse papel na vida das pessoas. Muitas vezes a gente está caminhando para fazer algo que precisa ser feito, mas está deixando de lado a nossa família, deixando de lado nossos amigos. E é uma coisa que me emociona assim, porque muitas vezes eu não paro para ministrar para a minha família. Eu não paro para orar diretamente para a minha família. É claro que eu oro dentro da minha casa, mas, por exemplo, o meu pai não é convertido. A minha irmã, ela se machucou com a igreja, mas eu preciso seguir minha vida. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Mas e quando eu vou parar e olhar para essas vidas? E quando eu vou parar de orar pelo desconhecido e começar a orar pelos meus conhecidos? Pela minha família? Eu quero que você faça essa reflexão também. Se existe alguém da sua família que precisa conhecer os caminhos e que você está deixando de lado. E aí, seguindo a passagem, ela fala que Jesus respondeu. Calma aí, filho. Fala que Jesus respondeu. Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e disse, Senhor, ajuda-me. Aquilo foi um não para ela. E quantas vezes a gente recebe os nãos da nossa vida e a gente simplesmente desiste? Quantas vezes Deus fala não e a gente simplesmente abandona a nossa fé? Quantas vezes Deus diz alguma coisa, diz algo sobre um fato específico e a gente não aceita? A gente simplesmente, tá bom, Deus, já que não é do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Quantas vezes nós somos os filhos mimados e simplesmente abandonamos aquilo que a gente nasceu para fazer? E Jesus continua. Aliás, mesmo ela tendo recebido o não, ela adorou de joelhos. Ela sabia o que ela estava fazendo ali. Ela estava exercendo a fé, porque muitas vezes ela não sabia quem era Cristo realmente, mas ela estava ali, clamando pela filha dela de joelhos. E mais uma vez ela reconheceu a soberania de Jesus. E a gente não faz isso no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente deixa outras coisas atravessarem o nosso caminho, muitas vezes a gente deixa outras prioridades passarem à frente daquilo que nós nascemos para fazer, que foi adorar a Deus.
E o que nós não estamos fazendo, né, que essas mulheres ensinaram para a gente, que é ter fé, que é orar, que é jejuar. Mas tem coisa mais importante para fazer, né? E Jesus continua: não é certo tirar o pão dos seus filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu tenho certeza que naquele momento não era aquilo que ela queria escutar. Depois de diversos nãos dos discípulos pedindo para Jesus ignorar, para Jesus mandar ela embora, de Jesus falar que ele foi ali com um propósito maior. E mesmo ele tendo falado isso para ela, ela simplesmente concorda. Ela fala, sim, Jesus, sim, o Senhor está certo. Muitas vezes Deus, ele fala as coisas para a gente, ele faz com que aconteça algumas coisas na vida da gente, e a gente simplesmente acha que Deus está errado. A gente simplesmente fala, não, Deus, não é assim que faz. Não deveria acontecer desse jeito. Essa semana, infelizmente, nós perdemos uma amiga nossa. Na verdade, a mãe de um amigo nosso, nós éramos próximos. E havia muito tempo ela estava lutando já contra um câncer. Ela já estava nessa luta, acredito que mais de 5 anos ela estava nessa luta. E a gente orava pela vida dela por cura. A gente orava pela vida dela para ela parar de sofrer. E Deus levou ela. Naquele momento não era o que a gente queria ouvir de Deus. Não era o que a gente esperava que Deus fizesse. A gente esperava que Ele chegasse e curasse ela. Mas Ele curou. Mas do jeito dele. Foi bem intenso assim, porque no sábado parece que ela chamou os filhos para conversar. E os filhos falaram, não, mãe, Deus vai te curar, Deus vai derramar cura sobre a sua vida. E ela simplesmente falou, não, eu sonhei com Jesus e Ele está vindo me buscar. Então, assim, Deus, Ele apresentou o que ia acontecer para ela. E naquele momento foi o que confortou ela. Ela falou isso no sábado e, infelizmente, no domingo ela veio a falecer. E não era a resposta que a gente queria, mas foi a resposta que Deus deu. Muitas vezes a gente banca o filho mimado, esperando que Deus faça alguma coisa de acordo com o que estava na nossa cabeça, mas a gente sabe que não é assim que funciona. E é o que essa mulher ensinou aqui, pelo menos para mim nesse momento, foi que sim, Deus, você está certo, sim, Jesus, você está certo, mas eu estou clamando por ajuda. E aqui nesse momento, ela aceita o que Jesus falou para ela, mas ela continua clamando, ela não desiste. Ela continua tendo a fé de que a filha dela vai curar com um simples ato que Jesus vai fazer. Ela não sabe ainda se é uma palavra, ela não sabe se é um gesto, ela não sabe se Jesus vai à casa dela, mas ela sabe que a filha dela vai ser curada. Pela fé dela. E quando Jesus usa essa metáfora e ela concorda, ela fala, sim, Deus, eu não sou digna de nada, eu não sou digna de cura, eu não sou digna de restauração, eu não sou digna, Deus. Mas eu estou te pedindo, eu estou te implorando, eu estou te clamando. Muitas vezes eu fiz essa oração para Deus. Na verdade, toda vez que eu vou pedir alguma coisa, eu falo, Deus, eu sei que eu não sou digna disso. Eu sei que eu erro, que eu não mereço. Mas o Senhor sabe o que é bom para mim. E coloco nas mãos dele. Mas a todo momento eu afirmo que eu sou indigna. Durante a gestação do Apolo, só um adendo aqui, durante a gestação do Apolo, estava acontecendo muitos abortos espontâneos, né? Na época da gestação dele. Inclusive, um casal de amigos nossos, eles estavam esperando um bebê que também ia se chamar Apolo. E, infelizmente, esse bebê ele veio a falecer ainda dentro da barriga. E aí eu lembro eu lembro que eu chamei o Pedro para conversar e eu falei assim, vida,
está acontecendo tanta coisa, está acontecendo tudo isso. Teve o caso da Luma. Eu não sou digna. E por que as pessoas, elas perdem os filhos dela e eu sou digna de ter o meu? E eu falava, eu não sou digna de ser feliz. Eu não sou digna de ter os meus filhos com saúde. Mas quando o Apolo nasceu, eu falei assim, Deus, eu não sou digna, mas eu estou te clamando. Eu estou exercendo toda a fé que eu tenho aqui no Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas é pelo meu filho. Eu lembro quando o Telzinho ficou internado. É pelo meu filho, Deus. Eu sei que eu não mereço, que eu não sou digna disso, mas, por favor, salva o meu filho. E é por isso que eu falo que muitas vezes a gente só reconhece a nossa fé quando a gente atravessa esse tipo de coisa. Por mais que a gente não tenha a dignidade de ser reconhecido por Deus e de ter ali os milagres de Deus, Ele derrama mesmo assim. Ele faz mesmo assim. E aí, continuando aqui, no finalzinho, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Percebam que a filha dela, ela foi curada ali naquele momento, é claro, porque Jesus ordenou, mas também porque ela teve fé de procurar Jesus. Ela teve fé de que Jesus poderia restaurar a casa dela, que Jesus poderia restaurar a filha dela, e de que aqueles demônios sairiam e deixariam ela em paz. Ela sabia que ela não era digna, ela sabia que não era para ela estar ali, ela sabia que as pessoas não queriam que ela estivesse ali, mas ela teve fé de que Jesus iria salvar sua filha. E eu fico imaginando se ela não tivesse essa fé, ou se ela tivesse só um pouquinho, vamos dizer que ela teve um pouquinho de fé de procurar Jesus, no primeiro não, ela tinha desistido. E aí ela ia chegar na casa dela, e a casa dela ia estar na mesma situação, a filha dela ia estar na mesma situação, e todo mundo ia falar, tá vendo? Você foi atrás daquele Cristo que só é pelos dele? Mas não, ela teve fé, e Jesus sabia que ela tinha fé. Eu encaro esse momento como se Jesus realmente estivesse provando ela, estivesse provando da fé dela. E só para finalizar, eu fico pensando como que foi a volta para a casa dela. Como foi chegar, porque ela teve fé de procurar Jesus, de saber que Jesus ia curar a filha dela, mas eu fico pensando o caminho de volta para casa. Nossa, mas ele só falou uma palavra. Nossa, mas ele falou pela minha fé. Nossa, mas será que minha filha foi curada mesmo? Eu imagino ela indo em direção à casa dela. E no momento que ela chega na casa dela e ela vê a filha dela. E ela fala, realmente, eu provei do Cristo, filho do Deus vivo. O filho de Davi que eu declarei. E de que a casa dela não somente a filha dela foi curada, mas a casa dela toda. Fico imaginando ela contando para os familiares, ela contando ali para as pessoas que estavam em volta, do que Jesus havia feito. E naquele momento ali, a casa dela foi salva. Não só a filha dela, mas a casa dela. E é isso que eu queria trazer para hoje, para que a gente esqueça um pouco das coisas do dia a dia, que a gente se concentre mais nas pessoas, mas que a gente também comece a exercer a nossa fé. Porque é muito lindo você ler a Bíblia, mas uma Bíblia que ela não é praticada, ela é em vão. Uma leitura que não é praticada, ela é em vão. E eu gosto de falar que toda palavra, né, que eu estudo assim, é uma palavra que é para mim também. Então, foi uma palavra que me exortou bastante, uma palavra que falou bastante ao meu coração. E
E vamos fechar os nossos olhos. Vamos se colocar de pé, fechar os nossos olhos.